Neste vídeo nós vamos ter uma pequena aula aí sobre trigonometria, beleza? Definições iniciais, básicas no triângulo retângulo e vamos fazer 4 questões, que são 4 questões que eu apliquei aí recentemente para os meus alunos do primeiro ano, ok? A gente já vê a teoria para recuperar aí o conteúdo e a gente também já faz a solução das questões que serve de exemplo para fixação, ok? Então, vamos dar o ponto de partida aqui. Nós temos um triângulo retângulo, ok? Foi-se observado, se eu tiver um ângulo alfa aqui, eu só dependo desse ângulo alfa. E aqui tiver valores, né? ABC, aqui é 90 graus. Pensando num triângulo retângulo, esses caras têm nome, né? O A aqui é um cateto. O B é um cateto. E o C, hipotenusa. Mas, olhando para esse ângulo aqui, eu posso identificar esses catetos. Esse eu vou chamar de cateto oposto, porque está na frente desse alvo. Tá? Cateto oposto. Esse eu vou chamar de cateto adjacente, pois ele está pertinho do meu ângulo alfa. Então, por semelhança de triângulo e tal, não vou fazer aqui para não pesar, para não deixar a aula muito comprida. Tá? Observou-se que, se eu fizer o A sobre o C, isso é constante. Então chamamos isso aqui de, chamaram, né, isso aqui de seno de alfa. Se eu fizer o B sobre o C, isso aqui é constante, só depende desse ângulo alfa. Então chamaram de cosseno de alfa, identificaram como cosseno de alfa. E se eu fizer o A sobre o B, isso também é constante. Está pensando aí em semelhança de triângulos, enfim. Só depende do ângulo alfa. Então eu chamei de tangente. Tá? Então eu tenho aí essas relações trigonométricas. Na prática, eu vou chamar o seno, em vez de eu pensar no A aqui, B e C, eu vou botar de forma geral cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto adjacente sobre hipotenusa. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Ok? Posso brincar aqui invertendo essas coisas, mas aí já é uma trigonometria um pouco mais avançada que não cabe aqui. Ok? Então, eu tenho isso aqui, mas como que eu posso usar isso? É porque para alguns ângulos eu tenho o valor já especificado desse cara. Bom, então para o 45, por exemplo, eu sei que o 45, como que eu obtenho um ângulo de 45? Um ângulo de um quadrado tem um ângulo de 90, então se eu dividir um triângulo aqui e dividir ele em dois triângulos, esse cara aqui é 45, certo? Agora, qual a característica aqui? Esse cara, se é um quadrado, isso é LL. Qual o valor do seno? E esse aqui? L raiz de 2. Tá? Dá para fazer essa conta, diagonal do quadrado. Então, qual é o seno de 45? Espero que vocês estejam conseguindo ver esse azul mais clarinho aqui, que eu vou apagar daqui a pouco. Seno de 45 é oposto sobre hipotenusa. L sobre L raiz de 2. O L corta, fica 1 sobre raiz de 2. Eu vou racionalizar isso aqui. Multiplicar por raiz de 2 em cima e embaixo, vai ficar o quê? A raiz de 2 sobre 2. O cosseno é a mesma coisa, porque também é L sobre L raiz de 2. Então, o cosseno também dá esse mesmo valor aqui.
E a tangente de 45, que é oposto sobre hipotenusa, oposto sobre adjacente, L sobre L, dá 1. Ah, então, beleza, professor. Então tem alguns ângulos que a gente chama de ângulos notáveis que eu consigo fazer uma tabelinha para esses caras, tá? Então tem essa tabelinha aqui para alguns ângulos. Que ângulos são esses? O de 45, o de 30, de 45 e de 60. Ficou meio desproporcional aqui, mas está valendo. Seno, cosseno, tangente. Ok? Então, aqui eu tenho de 30 graus. Eu não mostrei aqui, mas é um ângulo notável, tá? 30 graus, 45 graus e 60 graus. Aqui o seno de alfa, o cosseno de alfa e a tangente de alfa. Então aqui tem vários mnemônicos que você pode decorar, tá? 1, 2, 3, faz crescente, 3, 2, 1. Coloca todo mundo sobre 2. E depois passa a raiz nos de cima. O 1 não precisa de raiz, então tem raiz para esse, raiz para esse, raiz para esse, raiz para esse. Aqui a tangente, em particular, se você observar, ela é o seno de alfa sobre o cosseno de alfa. Então você poderia, se esquecer, fazer a continha aqui rapidinho. Ia perceber que dá 1 sobre raiz de 3. E aí ia fazer a racionalização e ia chegar nesse valor aqui. Aqui é igual, então fica 1. E aqui ficaria raiz de 3. Então essa é a tabelinha. Só isso, como eu esqueci. Tá, pessoal. Beleza. Tem tabelinha aí. Me mostrou. Ok. Aprendi o que é tangente, o que é cosseno. Oposto sobre adjacente, tal, tem essas coisas. Mas como que se usa isso? Tá? Imagine que eu te falasse que o ângulo, sei lá, é 60. Tá? Você está aqui diante de um ângulo de 60. Está diante de um ângulo de 60 graus. Esse cara aqui vale, estou mais parecido com 30. 30 graus. Tá? E você sabe esse valor por algum motivo. Esse valor é 2. E você quer achar esse valor aqui. Tá? E aí, é possível achar? Você sabe um ângulo e quer achar esses dois caras. Tem uma relação entre esses dois caras, uma vez que você sabe o ângulo de 30. Tá? Esse cara aqui é o que? Cateto oposto, pensando nesse. Esse cara aqui é hipotenusa. Tem alguém que relaciona cateto oposto com hipotenusa? Tem. Ó, cateto oposto com hipotenusa. O seno. O seno relaciona cateto oposto com hipotenusa. Então, o que eu poderia fazer aqui? Ah, seno de 30 é igual ao cateto oposto, que vale 2, e o x. Aí, aqui é que entra essa tabelinha, esses ângulos notáveis. É claro que você poderia também fazer na calculadora. A sua calculadora já faz isso, tá? Você vai trocar esse valor aqui do seno pelo valor tabelado lá que é conhecido. Então você não tem duas incógnitas aqui, esse valor e esse valor. Pelo contrário, você só tem esse aqui como valor de incógnita. Esse seno de 30 você consegue calcular. Se não for um ângulo notável que não tiver na tabela, é só botar na sua calculadora, no computador que você acha. Então, nesse caso, a gente ia ter 1 sobre 2. Você troca, né, o valor do seno pelo valor aqui da tabela. E aí, beleza, a gente tem uma equação aqui. Nesse momento não é uma equação de primeiro grau, porque o x está no denominador. É o que a gente chama de equação fracionária.
Mas aí você multiplica cruzado aqui a proporção, e você vai ter uma equação de primeiro grau seguida. 1 vezes x é igual a 2 vezes 2, 4. Na verdade, nem tem equação aqui. Como aqui é 1, já mata a conta logo. Ah, então se aqui é 2, aqui tem que ser 4, porque o ângulo é 30. Ah, então a trigonometria começa a aparecer aí. Beleza? Então, nesse momento, passados aí 10 minutos, a gente encerrou a parte de conteúdo e vamos para as nossas questões. Beleza? Primeira questão. Considerando as informações contidas na figura abaixo, calcule a altura do prédio. Então, tem um triângulo aqui para a gente utilizar e depois tem a altura da luneta, tá? Desse teodolito aqui, desse instrumento que consegue medir aqui, tá bom? Então, primeiro eu vou olhar para esse triângulo aqui, reproduzir ele aqui, tá? Quais as informações desse triângulo? Aqui embaixo é 80, raiz de 3 metros. Aqui é o pedaço que eu estou querendo achar. Tá? E depois eu vou somar isso com esse 160, 1,60. E aqui é 30 graus. Então, aqui tem ângulo oposto, é cateto oposto com cateto adjacente. O que mistura cateto oposto com adjacente? O oposto com adjacente é tangente. Então, vou fazer aqui em cima. Tangente, qual é o ângulo? De 30 é igual oposto sobre adjacente. Qual é a tangente de 30? Tangente de 30 é a raiz de 3 sobre 3. Olha ela aqui, ó. 30 está aqui, a tangente está aqui. Onde se encontram essas duas colunas? Aqui. Raiz de 3 sobre 3 igual a x, 80 raiz de 3. Vamos descendo aqui. Multiplicou cruzado, tá? Mas nesse caso, eu nem vou multiplicar esse 3 para cá, porque depois, se eu quero isolar o x, eu vou ter que devolver ele aqui para baixo. Então, eu vou simplesmente fazer 80 raiz de 3 vezes raiz de 3, tá? Sobre 3 igual a x. Observe que aqui tem um produto de raízes. Isso é a raiz dos produtos. Do produto. Já botei o resultado final aqui. Aqui tem várias formas, tá? Você pode pensar que é 3, raiz de 3 vezes raiz de 3, aí dá raiz de 3 ao quadrado. Pode fazer o produto aqui para dentro. Pode só cortar a raiz direto, tá? Essa última opção com cautela, evite se você puder, para você não cometer erros. Então, raiz de quantos? 3 vezes 3, 9. Por fim, raiz de 9. 3. Multiplicou e dividiu pelo mesmo número, você corta. O x vale quantos? 80 metros. Questãozinha pensada já para simplificar, né? Se a raiz está no cateto, provavelmente ela some nesse aqui. Se não tivesse aqui, se aqui fosse 80, aí a raiz ia ficar presa ali, tá bom? No resultado final. Então, 80. X é 80. Essa parte aqui é x, mas a altura é isso mais o 1,60. A altura do prédio é a soma da altura da luneta, teodolito, enfim. É a soma da altura daquele objeto com o cateto oposto do nosso triângulo. Portanto, 80 mais 1,6 é 81,6 metros. Não deixe de colocar a unidade de medida. Certo? Então, aí vencemos mais uma questão.
Questão 2. Considerando as informações contidas na figura, calcule a distância do avião. A gente vai olhar agora o mesmo ângulo de 30. O que ele está pedindo aqui? A altura, esse h. Então, ele me dá o h, que seria para a gente cateto oposto, e esse 500, que seria para a gente hipotenusa. Bom, então não confunda o fato de já ter um h aqui como sendo h de hipotenusa. Por isso eu até coloquei maiúsculo aqui. Esse h é h de altura, né? No inglês e tal. Então são coisas diferentes. A própria figura te mostra que ele é o cateto oposto. Não tem como ser hipotenusa. Então aqui, o que é que mistura oposto com hipotenusa? Volta lá na tabela, na página inicial. Você vai ver que é o seno. Nesse caso, seno de 30. E é assim que se escreve, tá, gente? Não posso escrever assim, seno é igual 30, e aí, sei lá, fazer um x aqui, botar um... Não, é assim que se escreve, tá bom? Depois, quando tiver em função, há possibilidade de fazer assim também, botar esse parênteses aqui, tá? Mas, por enquanto, assim já é suficiente. Seno de 30 é igual, cateto oposto. Nesse caso, é o nosso hzinho. Hipotenusa, 5.000. Qual o valor do seno de 30? Meio h sobre 5.000. H é igual. Passa esse 5.000 para cá. 2.500. Aqui não tem mais nada para fazer. Muito simples. Beleza? Bem tranquilo, né? Vamos para a próxima. Essa é um pouco mais sofisticado. Vamos aí à leitura. Um navio navegando em linha reta. O navio está aqui, tá? Está aqui o navio. Navegando em linha reta, passa sucessivamente pelos pontos A, B e C. O comandante, quando o navio está em A, observa um farol F e determina que o ângulo FAC, esse Azinho aqui, tá? FAC, é de 30 graus. Essa figura poderia não estar aqui e a gente ter que desenhar, mas ela está aqui e já facilita, tá bom? Após navegar 6 km até o ponto B, ele verifica que o ângulo FB, o ângulo está aqui, tá? BC é 90 graus. Consequentemente, FAC também é 90 graus, tá? Também é 90 graus, naturalmente, porque a soma é 180, o ângulo raso. Calcule a distância em quilômetros que separa o farol F do navio quando este se encontra em C, situado perdão, a 2 km do ponto B. Então aqui tem 2 km. Ele está perguntando essa distância aqui que eu já vou chamar de x. Tá? Como que eu posso calcular essa distância x aqui? Você pode tentar adotar várias estratégias, mas o caminho mais natural, se esse triângulo é um triângulo retângulo, apesar da gente estar trabalhando com trigonometria e já dá vontade de, cateto oposto, hipotenusa, fazer um cosseno aqui, a gente, a princípio, nesse momento, não tem nenhuma informação sobre esse ângulo. Tá? Que ângulo alfa é esse? Que ângulo beta é esse? Não tem nenhuma informação. Beleza? Então eu não posso especular. Então quando isso acontece, o que é que eu faço? Calculo esse cara e acho, né? X² é igual a 2 ao quadrado mais y ao quadrado. O que é isso, professor? Pitágoras. Né? Hipotenusa, cateto e cateto. Ok, só que aqui tem um x e tem um y. O que você vai fazer? Agora, esse y aqui, se eu for olhar, aqui, vou até reproduzir aqui embaixo, esse y é possível calcular considerando esse triângulo aqui. 30 graus, 6 km, y. Aqui 90 graus. Então aqui eu faço trigonometria para achar o valor de y e depois jogo aqui na forma. Aqui é o que? Oposto com hipotenusa. Bom, então oposto y,
sobre 6 é igual a tangente de 30 graus. Qual é o valor da tangente de 30? Y sobre 6, nós já usamos aqui raiz de 3 sobre 3. Implica que y é igual a 6 raiz de 3 sobre 3. O raiz de 3 não dá para fazer nada, mas esses aqui dá para fazer. Por quê? Porque é produto. Se fosse soma, não poderia. Tá? 6 mais raiz de 3 sobre 3 fica assim. O máximo que dá para fazer é separar. 6 sobre 3 mais raiz de 3 sobre 3 é igual a 2 mais raiz de 3 sobre 3. E aí você não dá para fazer muita coisa aqui, tá? Mas no produto eu posso dividir esses dois e deixar essa parcela, esse fator quieto aqui. De modo que y é igual, dividido por 3 em cima e embaixo, 6 dividido por 3, 2. 2 raiz de 3 quilômetros. Bom? Então agora com o valor de y eu substituo aqui. Voltando aqui para minha conta. X quadrado. 2 ao quadrado mais. Aí aqui tudo isso é o valor de y. Então eu tenho que botar um parênteses aqui para eu identificar. Senão eu vou pensar que eu estou elevando só o último, né? Só raiz de 3. 2 ao quadrado, 4. Isso aqui ao quadrado, como é que fica? Como é um produto aqui, todos vão ter que ser elevados ao quadrado. 2 vai ter que ser elevado ao quadrado. E o raiz de 3 vai ser elevado ao quadrado. E esse cara elevado ao quadrado corta. De modo que eu vou ter 4 mais 2 ao quadrado, 4 vezes, cortou, sobrou só o 3. X ao quadrado é igual a 4 mais 12. X ao quadrado é igual a 16. Qual é o número positivo? Porque isso é uma distância, que elevado ao quadrado é 16, 4. Mas poderia também passar, passar a raiz para o lado de cá, né? Aqui, ó, a conta aqui é x é igual a raiz de 16. Aí resulta nisso aqui. Mas você pode simplesmente perguntar qual o número que quando eu elevo ao quadrado dá 16. Como é bem pequeno, você consegue saber que é o 4. Porque 4 ao quadrado é quem dá 16. Beleza? Então, finalizamos mais esta questão. Uma outra possibilidade para essa questão aqui é a gente insistir nesse alfa e nesse beta aqui. Tá? A gente já calculou o valor de y. Eu vou apagar aqui, né? É só você dar pause e copiar, não é o quadro. Volta o vídeo, a gente já finalizou. Bom, eu vou apagar essa parte aqui de Pitágoras. Isso aqui não dá para ignorar, tá? A gente sabe que esse valor aqui é 2 raiz de 3 km. Agora, observe, eu tenho um triângulo aqui com 2 raiz de 3 km e 6. Se eu rodar esse triângulo aqui, vou botar aqui em cima. Esse triângulo azul. E esses dois triângulos aqui. Observe. Esse é o triângulo aqui. 6 e 2 raiz de 3. 90 graus. 30. 60, né? Aqui, se eu rodar esse cara aqui, ó, B, aí aqui seria A, B e F. Se eu pensar aqui nesse cara como sendo B, C e o F, ó, eu rodei aqui para eles ficarem igual, no mesma direção. Esse cara vale 2, tá? E esse cara vale 2 raiz de 3. Ok? Então, observe, esses caras são semelhantes. Daqui para cá, qual o fator que aumentou? Multiplicou por raiz de 3. Aqui era 2, virou 2 raiz de 3. Certo?
daqui para cá, multiplicou por raiz de 3. E daqui para cá? Também multiplicou por 2 raiz de 3. Por raiz de 3, né? Porque se eu fizer 2 raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3, fica 2 vezes 3, que é o próprio 6. Então, observe que esses caras são semelhantes, porque eles são retângulos, né? Então, esse cara aqui também tem que ser igual. Basta dois lados e um ângulo. Eu já sei que eles são semelhantes. Então, o que isso significa? Que esse camarada aqui, é claro que não vale a pena, né? Essa altura. Se você estiver especulando e não fizer essa conta e deixar pagar para ver, não mostrar para o professor que são semelhantes, o que não conta, né? O professor não vai aceitar, vai provavelmente descontar alguma coisa. Pode até dar a mesma velocidade, né? Mas para você fazer isso aqui e mostrar que eles são semelhantes, era melhor você ter feito logo Pitágoras e ter resolvido o problema. Mas, para fins de curiosidade, né? Quem não enxergou Pitágoras, estava fazendo a prova e não lembrou, não considerou Pitágoras e foi provar que esses caras são semelhantes, esse é um caminho possível, tá? Então são semelhantes, logo aqui é 30 e aqui é 60. E aí o que eu estou querendo nessa história? O x, né? O x está aqui. Vou botar até de vermelho. O x nessa história está aqui. Aí eu posso fazer aqui qualquer coisa que eu quiser. Posso usar cosseno, posso usar seno, tá? Pensando, por exemplo, no seno de 30. Se eu pensar no seno de 30 aqui, como é que fica? O seno cateto oposto, né? Seno de 30. O oposto é 2. E o x está aqui embaixo. Oposto sobre hipotenusa. Seno de 30, meio. 2 sobre x. Passa o x multiplicando. Esse 2 para lá. X é igual a 4. E é o que nós tínhamos já encontrado pelo outro caminho. Que deu raiz de 16, que deu 4. Beleza? Então essa aí, estendi um pouco aqui, dei uma viajada. É bom que a gente relembra também esses conceitos, né? Que está bem interligado aí, faz parte do mesmo conteúdo. Certo? Então vamos aí a mais uma questão. Então a última questão, né? Já fizemos as 3. Então, considerando as informações da figura, perdão, e que a luneta do teodolito está a 1,70 do solo, calcule a altura da torre, é a mesma do outro, né? Vamos voltar lá para ver. Aqui é a mesma, só que aqui ela era torre, aqui era prédio, e mudou aqui, lá embaixo tá 100, né? Mas é a mesma, tá? Então aqui eu quero esse H, não vou confundir ele com hipotenusa, sei que ele é cateto oposto e mistura com cateto adjacente, então é tangente. Tangente de 30 graus é o meu Hzinho sobre 100. Qual o valor da tangente de 30 graus? Aí de 3 sobre 3, H com 100. Eu quero o H, não preciso multiplicar cruzado, só tirar esse 100 que está me atrapalhando aqui. Conclusão, H 100 raiz de 3 sobre 3 metros. Acabamos. A parte do H, não a parte da conta como um todo, né? Então, essa é a primeira informação. Vou até tirar isso daqui. Essa é a primeira informação, tá? Esse Hzinho aqui é daqui até lá em cima, vale 100 raiz de 3 sobre 3. Posso fazer 33,33333? Pode, professor. Pode, queridão. Mas pode deixar assim também, esteticamente mais bonito, tá? Mas você pode fazer também. O que está faltando aqui? Como ele quer a altura da torre, tá? E não o cateto, eu tenho que vir aqui, aquela mesma escrita, a altura da torre é a soma do cateto oposto mais a altura da luneta, que é 1,70, portanto, é
a altura é igual a 100 raiz de 3 sobre 3 mais 1,70. Ok? A pessoa, eu quero somar isso aqui, aí vai dar 101,7 raiz de 3. Não, aqui tem um raiz de 3 e aqui não tem, então eu não posso misturar essa coisa. Bom, o máximo que eu posso fazer é isso aqui. Se eu quiser muito mexer aqui, eu vou fazer assim, deixar tudo isso num denominador comum, né? Pega esse 3, multiplica aqui por esse cara, que dá 5,1. É isso mesmo? 21 aqui e 3 aqui, isso aí. Então você teria como opção, né? Isso aqui, 100 raiz de 3 mais 5,1, tudo isso sobre 3 metros, ok? É o máximo que dá para fazer, colocando tudo assim, tá? Ou também tinha aquela parte de 33, mas nunca soma esse cara que não tem raiz com esse que tem raiz. Isso não pode fazer, bom? Então é isso, mais um grupo de questões aí, tá? Qualquer dúvida, coloque embaixo nos comentários. Agora é só praticar.